Não seria absurdo falar que o boxe feminino brasileiro é tão grande que ele está maior do que o boxe masculino brasileiro. Isso porque temos talvez a maior atleta de boxe brasileiro é uma mulher, Beatriz Ferreira, e ela merece um documentário por si só, mas para isso a gente tem que voltar no tempo e entender o primórdio do boxe feminino. É muito importante porque isso faz parte da composição do esporte que amamos, o boxe, e está altamente correlacionado com o início do boxe mundial. E nesse vídeo eu queria trazer para vocês um documentário completo para vocês conhecerem a história do boxe feminino. É claro que seria uma grande ironia se eu, com uma voz de homem, narrasse esse vídeo. Para isso, trouxe com vocês a Raquel do Feijão com Boxe, que é uma boxeadora, mulher, tem um ótimo canal aqui no YouTube que estarei deixando na descrição, e ela vai contar para vocês no padrão que a gente faz os vídeos aqui no canal Esquiva falando sobre a história do boxe feminino. E se você quer que o nosso trabalho continue fazendo documentários para enaltecer cada vez mais a nobre arte no Brasil, utilize nossos cupons tanto na Growth Suplementos, que tem os melhores custo-benefícios de suplementos no Brasil, que é o cupom FALA, tanto na Growth quanto na Máximo Boxing, que tem os melhores equipamentos de boxe. Sempre que for fazer suas compras, lembra do cupom FALA. Isso vai ajudar a gente a produzir cada vez mais documentários, e agora eu vou deixar vocês com a Raquel contando pra vocês a história do boxe feminino. O boxe é popular desde as suas origens. Além de ter crescido como um esporte e entretenimento acessível para as massas, também representava uma forma de resistência e enfrentamento da classe trabalhadora. O boxe moderno se consolidou como um esporte, de fato, por volta do século XVIII, e desde o início tem registro de mulheres lutando. Agora a gente vê o crescimento do boxe feminino em vários países, inclusive no Brasil, mas os caminhos nem sempre estiveram abertos para as lutadoras. Pelo contrário, os marcos do boxe feminino oficial são bem recentes, e apesar das conquistas atuais, as atletas seguem lutando por espaço e reconhecimento em vários países. Nesse vídeo a gente vai apresentar uma introdução à história das mulheres no boxe, traçando uma linha do tempo e destacando os principais marcos, as pioneiras, grandes campeãs e curiosidades históricas. Vamos lá? Primeiramente, os primórdios. O primeiro registro de uma luta feminina de boxe que a gente tem foi em 1722 na Inglaterra. Era o contexto da Era Georgiana, um período pré-revolução industrial com uma grande concentração de pessoas nos centros urbanos. O boxe vinha crescendo como uma forma de entretenimento e resistência popular, e surgiu em vários eventos de luta nas grandes cidades. O primeiro registro de um combate feminino foi a luta entre Elizabeth Wilkinson e Hannah Highfield. Foi um combate inusitado, porque o desafio foi lançado pela Wilkinson para Highfield depois que elas tiveram uma discussão, e as duas deveriam sair na mão num espetáculo público para resolver as desavenças. Tudo isso foi registrado no jornal da época. E esses registros apontam a Wilkinson como vencedora depois de uma luta de 22 minutos, e com isso ela passou a ser conhecida como a campeã europeia. Ela ganhou o apelido de Lady Bare Knuckles, uma referência às lutas de mãos nuas que aconteciam na época, porque ainda não se usava luva. Apesar desse episódio ter ganhado atenção como um evento de entretenimento vulgar, ele possui uma grande importância histórica, porque desafiou a noção de que o boxe seria exclusivamente masculino. Com demonstrações de força e coragem como essa, já ficou claro desde os primórdios desse esporte que as mulheres também estavam dispostas a lutar. Agora passando para um momento que foi marcado como a consolidação do boxe moderno a partir da introdução das regras do Marquês de Queensberry, vamos falar do final do século XIX para o início do século XX, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, que é onde tem a maioria dos registros. Era o contexto da era vitoriana, que culturalmente tinha muito forte como norma social para as mulheres a restrição ao ambiente doméstico e às atividades domésticas. As lutas eram vistas como impróprias para a conduta feminina, e com isso, oficialmente, as mulheres foram excluídas desse processo. Porém, principalmente no final do século XIX, as lutas femininas continuaram acontecendo de uma forma extraoficial ou mesmo clandestina. Tem registro de grandes eventos de luta feminina como entretenimento em teatros, mas é fundamental trazer também um demarcador de raça e classe para a discussão. Assim como ocorria com os homens, muitas mulheres pobres e racializadas tinham no boxe de rua uma forma de buscar dinheiro e ascensão. Eram mulheres negras, judias, irlandesas, imigrantes pobres no geral, que apesar das proibições, não apenas eram atraídas pelo dinheiro arrecadado com as apostas e bilheterias, mas iam também nessas lutas uma chance de viver o amor pelo esporte. Nesse sentido, mesmo a maioria ficando no anonimato ou com uma fama negativa na época, virando até caso de polícia, é fundamental destacar como esse boxe feminino clandestino representava também uma grande forma de resistência ao desafiar padrões e normas opressoras e abrir caminho para as próximas gerações. Agora passando para os Estados Unidos na mesma época, vamos ressaltar o papel de uma revista chamada National Police Gazette. Essa revista americana foi publicada de 1845 a 1977. Ela tinha sede em Nova York. Inicialmente, a gente pode ver até pelo nome dela, ela foi criada como um tabloide bem sensacionalista. Cobria os crimes, escândalos e todo tipo de fofoca que acontecia na época. E foi ficando muito popular no público masculino. Então, naquele período, ela foi se tornando um dos veículos de mídia mais influentes. A atenção que a revista deu pro esporte foi fundamental para a transição do boxe como algo marginalizado
voltado para uma atividade mais amplamente reconhecida. E aí a revista passou a promover vários eventos, instituiu títulos, cobria disputas, incluiu de forma inédita na mídia as lutas femininas. E considerando a escassez de registros dos primórdios do boxe feminino, essa revista é uma fonte muito importante de material. Não significa que não houve outros eventos, outras lutadoras e outros pontos de vista, mas nesse esforço de traçar a linha do tempo, vamos entender de forma crítica o papel que a National Gazette desempenhou. Eu falo isso porque existia nas reportagens um conflito entre o sensacionalismo e a legitimação. Embora essa cobertura ajudasse a popularizar o boxe feminino, a revista frequentemente apresentava as boxeadoras como uma atração exótica, uma coisa sensacionalista, em vez de atletas sérias. Isso quando não desmerecia abertamente a sua capacidade esportiva, reforçando o estereótipo do sexo frágil, como se não fosse um boxe de verdade, mas uma coisa à parte. Mas apesar dessas limitações, a revista tem um impacto histórico muito grande. Ela desempenhou um papel importante ao colocar o boxe feminino em evidência, influenciando diretamente o debate sobre a legitimidade desse esporte para as mulheres. Foi um dos poucos veículos a documentar as lutas femininas numa época em que muitas delas eram realizadas de forma clandestina. Citando alguns nomes de destaque dessa época, já com registros fotográficos por parte da revista que são bem interessantes. Podemos falar da Hate Leslie, Hate Stewart, Belle Gordon e Alice Jennings. Já no começo do século XX, um evento muito importante aconteceu nas Olimpíadas dos Estados Unidos. Foi a primeira demonstração de boxe feminino nos Jogos Olímpicos, porém como uma luta de exibição e não como um esporte oficial. Apesar disso, foi muito importante por ser a primeira aparição pública do boxe feminino a nível mundial, que confere grande importância simbólica para esse episódio. Um fato importante é que o boxe feminino só foi aparecer nas Olimpíadas de novo 108 anos depois, em 2012, porque foi só naquele ano que ele estreou enquanto modalidade oficial. Então é justamente por isso que a partir de agora, na nossa retomada histórica, a gente vai dar uma atenção maior pro boxe profissional, porque foi o primeiro a oficializar as lutas femininas, emitir as licenças, dar a forma pro esporte como a gente conhece hoje. Então, entrando no segundo período, que vai das décadas de 1930 a 1970. Foi basicamente uma mudança de paradigma. Saindo um pouco do circuito Estados Unidos e Inglaterra, é importante destacar as lutas femininas clandestinas que aconteciam no México na década de 1930. México, claro, é um país com grande tradição no boxe, e as mulheres não ficaram de fora disso, apesar de serem proibidas de lutar. Duas boxeadoras de destaque da época são a Margarita Maya Montes e a Josefina Coronado. As duas eram contemporâneas e rivais, e elas ficaram muito populares, apesar de terem que treinar e se apresentar clandestinamente. E até por isso a carreira delas foi curta, tiveram que se aposentar compulsoriamente por conta das proibições. Voltando para a Inglaterra, uma lutadora de destaque entre 1950 e 60, que já tem bastante registro de vídeo e foto, cobertura pela mídia, é a Barbara Buttrick. Ela é britânica, recebeu o apelido de o poderoso átomo, por conta do tamanho dela, do peso dela, né, que ela era pequena e leve, mas mesmo assim causava um estrago. Ela lutava em shows itinerantes nos Estados Unidos e na Europa, mas mais tarde ela conseguiu títulos mundiais que aconteceram de forma extraordinária nos eventos profissionais. Nos Estados Unidos, principalmente na década de 70, estava crescendo muito a cultura das lutas clandestinas e os desafios públicos, né, boxe de rua, e as mulheres começaram também a desafiar essas leis. Uma dessas lutadoras é a Kate Cat Davis, que ganhou bastante destaque nos Estados Unidos nesse período, mesmo enfrentando preconceito. Então, nesse segundo momento, a gente viu que mesmo com todas as dificuldades, seja por paixão, por diversão ou por necessidade, as mulheres nunca deixaram de lutar. Clandestinidade e exclusão social não foram capazes de apagar o ímpeto das mulheres que brigavam por espaço nesse mundo masculino. E o legado que elas deixaram foi muito importante. Foi por conta do esforço e da coragem delas que a gente entra num terceiro momento a partir da década de 1980. Oficialização do boxe feminino. Para listar aqui os principais países nesse processo. A primeira licença de boxe feminino profissional foi expedida em 1987 pela Suécia, seguida em 91 pela Nova Zelândia, em 93 Estados Unidos e Austrália, 95 México e Japão e 96 o Brasil. Curioso que a Inglaterra foi a primeira a aparecer na nossa história, mas foi só em 1998 que liberou a primeira licença. Esse é um episódio importante, que foi a batalha judicial da Jane Couch. Jane Couch era uma atleta que já estava fazendo várias lutas, mas que não conseguia se profissionalizar porque a Comissão Britânica de Controle de Boxe se recusava a emitir as licenças para as mulheres, alegando algumas razões como instabilidade emocional devido ao ciclo menstrual, e supostamente tornaria as mulheres incapazes de competir de maneira consistente. A Couch estava determinada a lutar pelo seu direito e enfrentou essas barreiras institucionais, levando o caso para o tribunal, acusando a organização de discriminação sexual, se defendendo a partir das leis de igualdade. Foi só em 1998 que ela venceu essa decisão, e o tribunal decidiu que a proibição era injusta e discriminatória, obrigando a comissão a alterar suas regras e abrindo espaço oficialmente para o boxe feminino britânico. Agora que a gente está falando em termos oficiais, vou trazer aqui uma lista com alguns dos principais nomes nesse processo de legitimação do boxe feminino, que aconteceu entre as décadas de 1990 e 2000. Essas atletas que eu listei já estão aposentadas, mas foram responsáveis por abrir o caminho para as gerações atuais, deixando claro que isso não é um ranking. Eu coloquei os nomes em ordem cronológica. É muito difícil a gente comparar
considerar atletas que viveram, treinaram e lutaram em condições totalmente diferentes. E ainda mais nesse período que a gente tá falando, onde as coisas ainda estavam engatinhando, começando a se estabelecer num cenário mais profissional e mais oficial. Então é mais pelo papel de pioneirismo do que pela performance, apesar de que todas elas tiveram sim performances impressionantes, surpreenderam com a sua capacidade técnica e sua força. Então primeiramente vamos lá, falando da Christy Martin nos Estados Unidos. Ela lutou de 1989 a 2012, teve um cartel de 49 vitórias, sendo 31 por nocaute, com 7 derrotas e 3 empates. Entre suas principais conquistas, a gente pode dizer que ela é uma das figuras mais importantes e pioneiras do boxe feminino. Teve bastante atenção da mídia, tem bastante registro interessante dela também. Ela foi campeã mundial do peso leve e meio médio, e também foi protagonista da primeira luta feminina transmitida em horário nobre na TV nos Estados Unidos, em 1996. Ela foi a primeira mulher a entrar no Hall da Fama do boxe, e isso aconteceu tardiamente, só em 2020. Outra pioneira que a gente pode citar agora no México é a Laura Serrano. Ela lutou entre 1994 e 2012, tendo conquistado 17 vitórias, sendo 6 por nocaute, 5 derrotas e 3 empates. A Laura Serrano foi a primeira campeã mundial de boxe feminino do México. Ela conquistou o título do peso super galo pela WBA em 94, manteve o título por muitos anos e se tornou uma das maiores boxeadoras do mundo. Lutou inclusive contra a veterana Christy Martin em 94, que resultou num empate. Ela é conhecida por ter um estilo muito técnico e versátil, com uma boa defesa, um bom footwork, bem no estilo mexicano. Era uma boxeadora determinada, com grande resistência física e mental, além de ser uma das principais responsáveis pela popularização do boxe feminino no México. Outra grande campeã nos Estados Unidos foi Laila Ali. Esse sobrenome não é à toa. Ela é filha de ninguém mais, ninguém menos do que Muhammad Ali. Ela lutou entre 1999 e 2007. Fez carreira invicta. Conquistou 24 vitórias, sendo 21 por nocaute. Com isso, a gente pode ver que a fama dela não foi simplesmente herdada do pai. Ela provou no ringue a sua qualidade e o seu merecimento. Por isso, nos anos 2000, ela se tornou uma das maiores estrelas do boxe feminino. Foi campeã mundial no peso médio, uma grande defensora da legitimação do boxe feminino, ajudou a trazer muita visibilidade pro esporte. Tinha, inclusive, grande carisma. Então podemos falar sem medo que ela é uma das maiores boxeadoras da história. Ficou muito conhecida pelo seu estilo técnico e seus nocautes impressionantes. E falando em nocautes, a próxima não poderia ser outra. Vamos falar de Ann Wolfe, nos Estados Unidos. Ela lutou entre 1998 e 2006, com um cartel de 24 vitórias, sendo 16 por nocaute, uma derrota e uma luta sem resultado. A Ann Wolfe foi uma das boxeadoras mais temidas e poderosas da história do boxe feminino. Ela foi campeã mundial em diversas categorias, incluindo peso médio e super médio, e ficou famosa pela sua força e habilidade de nocautear seus oponentes de forma devastadora. É a dona daquele que muitos consideram o maior nocaute da história do boxe feminino, que aplicou em Vonda Yard em 2004, outra grande lutadora da época. Representa também um exemplo de superação, porque teve uma infância e juventude muito difícil e encontrou no boxe a força para superar os obstáculos. Agora indo para os Países Baixos, especificamente na Holanda, Lucia Rijker lutou entre 1996 e 2006. Ficou invicta nesse período, com um cartel de 17 vitórias, sendo 14 por nocaute. Ela é considerada uma das maiores boxeadoras de todos os tempos. Foi campeã mundial do peso leve e super leve. Muito técnica, feroz no ringue, um estilo impressionante que combinava força, rapidez e precisão nos golpes. Inclusive a região dela é muito famosa pelo kickboxing naquele período. Ela também foi campeã de kickboxing, mas conseguiu se tornar uma referência no boxe, sendo uma das grandes responsáveis por dar notoriedade ao boxe feminino. Agora indo para a Ásia, nas Filipinas a gente tem uma atleta interessante, Ana Julaton. Ela lutou entre 2004 e 2014, conquistando 14 vitórias, sendo 2 por nocaute, mais 4 derrotas e 3 empates. Ana Julaton foi uma das maiores boxeadoras da Filipina e também campeã mundial em categorias como o peso super galo e o peso galo. Ela foi uma das principais representantes do boxe feminino no Sudeste Asiático e uma das pioneiras que ajudaram a divulgar o esporte na região. Depois disso, fez carreira no MMA. Bom, passando a apresentação dessas pioneiras, agora a gente entra nos inícios dos anos 2000 pro 2010, uma fase de reconhecimento global do boxe feminino. Isso porque em 2001, a AIBA, a Associação Internacional de Boxe Amador, finalmente reconheceu o boxe feminino, abrindo as portas para as competições internacionais. Com isso, em 2009, o COI, Comitê Olímpico Internacional, confirmou finalmente o boxe feminino nas Olimpíadas. Então, ele foi incluído nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012. Sobre essa estreia olímpica em Londres, é importante demarcar que o boxe foi o último esporte olímpico a permitir a entrada das mulheres. Já existiam outras modalidades de luta feminina, como taekwondo, judô, wrestling e o karatê, mas a herança cultural do boxe, marcada pelo machismo, ainda exerceu muita influência no século XXI. Naquele momento tinha menos categorias do que hoje, então as primeiras campeãs foram a Nicola Adams, no Reino Unido, na categoria mosca, e a Clarissa Shields, nos Estados Unidos. Foi ouro na categoria médio. Então, depois de 2012, o boxe feminino passou por uma grande evolução, tanto no
cenário olímpico quanto profissional, com vários atletas se destacando a nível mundial. É importante destacar que a oficialização do boxe feminino na AIBA abre muitas portas, tanto para uma legitimação social, por ser um esporte olímpico, mas também por inserir as mulheres num circuito que acontece. São vários títulos em jogo, vários campeonatos, ela pode instituir uma carreira, começar mais jovem, mais protegida, então eleva realmente a conversa para um outro nível. Mas o profissional continua acontecendo e continuou crescendo em paralelo. Com isso, nessas duas modalidades, várias lutadoras se tornaram ícones nas suas respectivas categorias e países. Agora, entrando na última parte, eu separei uma lista com algumas das principais lutadoras da atualidade, incluindo as veteranas, que já se destacaram no começo dos anos 2000 e continuam ativas na atualidade. Também nomes que estão se destacando recentemente e aparecendo como grandes promessas para os próximos anos. Mais uma vez, isso não é um ranking, é uma lista em ordem cronológica, apesar de todas serem mais ou menos contemporâneas, né? E um esforço para destacar a contribuição, o brilhantismo, a capacidade dessas atletas, vem sendo responsáveis pela ampliação desse esporte que a gente ama tanto. Primeiramente, vamos falar dela. Amanda Serrano, de Porto Rico. Ela tem um cartel de 47 vitórias, sendo 31 por nocaute, com 3 derrotas e nenhum empate. Foi campeã de várias categorias diferentes. Amanda Serrano é uma das maiores estrelas do boxe feminino, com 7 títulos mundiais em diferentes categorias de peso, incluindo o peso leve. Ela é conhecida por ter um grande poder de nocaute, ter muita versatilidade, várias conquistas, sendo uma das boxeadoras mais bem-sucedidas e populares da história do boxe feminino. Inclusive, a luta dela contra Kate Taylor em 2022 foi a primeira luta principal num evento de boxe pay-per-view transmitido a nível mundial. Isso com certeza inaugura uma nova era na história do boxe, porque as mulheres não estão só nos cards preliminares. Em seguida, vamos pegar esse gancho e falar agora da Kate Taylor. É uma irlandesa que tem um cartel de 24 vitórias, sendo 6 por nocaute, uma derrota e nenhum empate. Ela é a rainha da categoria das leves. Teve uma carreira sólida de sucesso no amador e se tornou uma das boxeadoras mais populares do mundo no profissional hoje em dia, conhecida pela sua habilidade técnica e estilo agressivo. Se tornou campeã mundial indiscutível do peso leve e permaneceu invicta por muitos anos. A Taylor também foi uma das grandes pioneiras do boxe feminino, sendo uma das primeiras mulheres a conquistar a fama internacional. As suas lutas contra Amanda Serrano em 22 e 24 foram históricas, tornando-se um marco no esporte. Inclusive, foi a própria Kate Taylor que ganhou as duas. Essas duas lutas deram bastante polêmica a respeito do resultado, mas de qualquer forma a gente tá falando aqui das duas titãs do boxe feminino profissional da atualidade. Em seguida, mais uma grande campeã da atualidade é a Clarissa Shields dos Estados Unidos. Ela tem um cartel de 15 vitórias, sendo 3 por nocaute, está invicta. Além de ter conquistado a primeira medalha de ouro na categoria das médias, ela é uma das lendas do boxe feminino, porque coleciona títulos mundiais em diferentes categorias de peso, incluindo o peso médio. Ela foi a primeira mulher a se tornar campeã mundial em 3 divisões de pesos diferentes. Ela também foi campeã olímpica em 2016, e somando isso à sua trajetória de peso no profissional, com certeza ela tá entre as maiores boxeadoras da história do esporte. Colocando em termos de títulos, ela se destaca muito no boxe no geral, não só no feminino. Inclusive, ela mesma, em uma base bem sólida dos fãs da nobre arte, colocam ela como a maior de todos os tempos. Mais uma atleta agora do Reino Unido, Natasha Jonas. Um cartel de 16 vitórias, sendo 9 por nocaute, 2 derrotas e um empate, é a campeã mundial do peso super leve pela WBO. A Jonas tem sido uma das principais boxeadoras do Reino Unido e é conhecida pelo seu estilo técnico e sua inteligência no ringue. Agora, na Noruega, Cecilia Brækhus é uma atleta de destaque. Tô pra caramba. Com 38 vitórias, sendo 9 por nocaute, só 2 derrotas e nenhum empate, foi por muito tempo a campeã mundial invicta do peso meio-médio, até perder seu título em 2020. Mas tem sido uma das boxeadoras mais influentes na história do boxe feminino. Isso porque ela foi uma das pioneiras e a primeira mulher a figurar como campeã mundial de várias organizações simultaneamente, que é algo que já tá se tornando mais comum hoje em dia. Voltando para os Estados Unidos, Alicia Baumgardner é uma atleta de destaque com 15 vitórias, sendo 7 por nocaute, uma derrota e nenhum empate. É a atual campeã mundial do peso super pena pela WBC e uma das maiores revelações do boxe feminino. Ela ganhou notoriedade ao derrotar grandes nomes da categoria e se tornou uma campeã com uma exibição impressionante. A Baumgardner é uma boxeadora com grande poder de nocaute e técnica apurada, e não por acaso ela tá tendo uma ascensão bem rápida, atraindo bastante atenção no boxe feminino. Mais uma atleta de destaque no Reino Unido é a Lauren Price. Com 8 vitórias, sendo 2 por nocaute, ela está invicta na categoria das médias. É mais uma que fez uma boa transição do boxe amador pro profissional, trazendo consigo uma medalha de ouro olímpica de Tóquio em 2020. É a atual campeã mundial do peso médio. Em todo esse processo, ela está sendo amplamente considerada uma das boxeadoras mais promissoras da atualidade, com estilo técnico e grandes habilidades, uma estrela em ascensão, com um futuro brilhante pela frente já no profissional. Mais uma nessa pegada também no Reino Unido, agora na categoria das leves, Caroline Dubois. Também está invicta, com 10 vitórias, sendo 5 por nocaute. Também fez uma carreira de sucesso no amador e tem se destacado muito no profissional desde a sua transição, com uma técnica refinada e habilidades excepcionais. Atualmente detém o cinturão das leves da WBC. Ela é considerada uma das principais promessas do boxe feminino, tendo elencada aí como uma das grandes estrelas para ser acompanhada nos próximos anos. Nesse sentido, também temos
Gabriela Fundora, nos Estados Unidos. Outra invicta com 15 vitórias, sendo 7 por nocaute, na categoria peso mosca. Sua principal conquista é que ela é campeã indiscutível mais jovem da história do boxe feminino. Ela vem de uma família de boxeadores, treina desde os 7 anos de idade. Não por acaso ela conquistou todos os títulos do peso mosca em 2024 com apenas 22 anos. Um destaque interessante é que ela é canhota e tem uma grande envergadura dentro da categoria. Além dessas vantagens naturais, ela trabalha muito bem a distância, o footwork, velocidade, agilidade. O trabalho de gancho que ela faz merece destaque, surpreendendo os oponentes que tentam encurtar a distância para alcançar, e isso reflete, claro, em nossa taxa de nocaute. Por último, com uma atenção especial, pra gente fechar com chave de ouro, Beatriz Ferreira, do Brasil. Na categoria das leves, ela é uma das mais destacadas boxeadoras brasileiras e uma grande promessa do boxe feminino internacional. Ela finalizou a carreira amadora recentemente e colecionou conquistas como o ouro no Mundial de 2018, ouro nos Pan-Americanos de 2019, prata nas Olimpíadas de 22 e bronze nas Olimpíadas de 24. Fez agora sua transição pro boxe profissional e tá invicta com 6 vitórias, ganhou e já defendeu o cinturão das leves pela IBF. Tá aí com um grande objetivo de unificar esses títulos na categoria, que é uma categoria bem visada e bem disputada. O estilo da Bia tem chamado muita atenção. É uma boxeadora muito completa, difícil de vencer. E a ascensão dela no boxe feminino promete impactar ainda mais o esporte, especialmente no Brasil. Aproveitando esse embalo, você sabia que além da Bia Ferreira, o Brasil já teve outras campeãs mundiais de boxe profissional e várias atletas de destaque no boxe olímpico? Para entender melhor essa história, eu te convido a acompanhar o meu canal Feijão com Boxe, porque no próximo vídeo eu vou contar a história do boxe feminino no Brasil e mostrar a trajetória das nossas guerreiras. Já se inscreve para não perder. Bom, essa foi a nossa retomada histórica. Por fim, eu quero ressaltar que a história do boxe feminino é uma história que está em construção. Todas nós fazemos parte dessa história. Todas nós que estamos treinando, lutando, acompanhando, vivendo esse esporte. E é por isso mesmo que eu quero agradecer ao Johnny e a toda a equipe do canal Esquiva Falando por abrir esse espaço pra mim, por abrir esse espaço pro boxe feminino, para que a gente possa continuar trazendo referências, construindo e contando essa história com o devido respeito. Não é um trabalho fácil reunir essas referências e é claro que tem muita coisa que fica dispersa, principalmente pela clandestinidade de antigamente, mas hoje, mesmo que ainda não tenha se equiparado ao boxe masculino em termos de visibilidade, de carreira, de cachê, eu tenho certeza que a gente tá vivendo agora em 2025 uma janela histórica muito importante para melhorar isso e então trazer para as redes sociais, trazer para o debate público esses marcos históricos se torna uma tarefa ainda mais impactante. Então agradeço principalmente a você que está ouvindo essa história aqui com a gente, espero que tenha gostado. Um beijo e até a próxima!